dia, turminha, mais um revisando, e hoje nós vamos falar sobre preposição. A preposição é a classe de palavras que liga palavras entre si. É invariável e estabelece relação de vários sentidos entre as palavras que liga. Sintaticamente, as preposições não exercem propriamente uma função. São considerados cognitivos, ou seja, elementos de ligação entre termos oracionais. Então, assim, quando eu digo não propriamente uma função sintática, não é um sujeito, não é um predicado, não é um objeto direto. Ele tem a função apenas de conectar, né, esses termos da oração. Por exemplo, nos complementos verbais, temos aí, obedeço aos meus pais. Então, o aos vai conectar o verbo obedecer e meus pais. Obedeço a quem? Aos meus pais. Nos complementos nominais, nós temos o exemplo. Continuo obediente aos meus pais. Então, aí eu tenho obediente e o conectivo aos meus pais. Locuções adjetivas. É uma pessoa de caráter. Então, pessoa, caráter. Eu conecto pessoa de caráter. Locuções adverbiais, naquele momento, agir com cuidado. Então, aí a maneira com que agir, com cuidado, que poderia ser cuidadosamente. Nas orações reduzidas, por exemplo, ao chegar, foi abordado por 2 ladrões. Então, eu começo uma oração com um conectivo já, que é o ao, que é a preposição a, mais o artigo o, tá bom? As preposições podem ser de 2 tipos. A preposição essencial, que sempre funciona como preposição, que é o a, ante, o de, por, com, em, sob, até, entre outras. E tem também a preposição acidental, que é a palavra que, além de preposição, pode assumir outras funções morfológicas. Exemplo, consoante, segundo, mediante, tirante, fora, malgrado, entre outras. Essas palavras, elas podem ter a função de preposição em alguns contextos e pode ter função morfológica, outra função morfológica em outro contexto. O que é uma locução prepositiva? Chamamos de locução prepositiva o conjunto de 2 ou mais palavras que tem o valor de uma única preposição. A última palavra dessas locuções é sempre uma preposição. Por exemplo, por causa de. Então, o de, a última palavra dessa locução, dessa expressão, é uma preposição. Ao lado de, em virtude de, apesar de, acima de, junto de, a respeito de, nós temos aí várias locuções prepositivas. As preposições podem combinar-se com outras classes gramaticais também. Por exemplo, o do é a combinação do de, né, da preposição de mais o artigo o no é a combinação da preposição em mais o artigo o daqui é o de mais aqui, mais o advérbio aqui. O daquele é a preposição de mais o pronome demonstrativo aquele. Então, aí nós vimos o quê? Que as preposições podem combinar com outras classes gramaticais, formando aí uma contração, tá? Emprego das preposições. As preposições podem estabelecer variadas relações entre os termos que ligam. Exemplo, limpou as unhas com o grampo. O com tem a ideia de instrumento, né? Com o que limpou as unhas? Com o grampo. Estive com José. Já esse com, ele vai ter uma ideia de companhia. Com quem estive? Com José. A criança arrebentava de felicidade. Nesse caso é a causa. O de vai imprimir uma ideia de causa. O carro de Paulo é novo. Esse de já indica posse. Então, as preposições, elas vão ter uma ideia conforme o contexto. As preposições podem vir unidas a outras palavras, que temos a combinação, quando na junção da preposição com outra palavra não houver perda de elemento fonético. E temos a contração, que é quando há junção das palavras com outra, quando houver a perda, que é o que eu falei anteriormente. Então, eu juntei o de mais o o, formou o do, né? Então, perdeu ali o e. Então, nós temos a contração.
O dum, eu pego a preposição de mais um e formo o dum. Desta, eu perco um dos es. O no é o em mais o. Neste é o em mais este. Então, aí é contração. Combinação é quando não perde nenhum som fonético. Ao, a mais o, que é a preposição a mais o artigo o. Aos, a preposição a mais o artigo os. Aonde, a preposição a mais o pronome onde, tá? A preposição a pode se fundir com outra a. Essa fusão é indicada pelo acento grave, que é a crase, que a gente recebe o nome de crase. Em outro momento nós vamos estudar sobre crase. Vou à escola, seria vou a escola. Então, se fundiu e formou um A com crase. Beijinho, até o próximo revisando.